Oi, meus alunos. Meu nome é Carolina, sou a professora de História da Arte de vocês. Estou com muita saudade de todos vocês, de ver vocês, na minha frente, questionando, debatendo. Mas enquanto não, eu estou aqui trazendo essas aulas como forma de dar suporte a cada um de vocês e de ajudar cada um de vocês nessa missão que não está sendo fácil, eu sei, de estudar em casa. O nosso assunto de hoje é arte e fé. Está no nosso terceiro capítulo do nosso livro de arte. A gente vai comentar um pouco sobre como a fé, através da linguagem artística, ela se manifesta, como por exemplo a escultura, e reconhecer também a tendência artística que apresenta a religião como uma das suas principais características. E qual é a relação entre arte e a fé? A fé e a arte fazem parte do ser humano. São duas características, dentre várias outras, que diferenciam os seres racionais dos seres irracionais. Apesar de serem características do coletivo, elas também são características da singularidade humana. A arte expressa os sentimentos, o interior do indivíduo, mostra o universo que há dentro de si e fazendo com que esse universo diferencie dos outros universos, dos universos dos outros seres humanos. E é por isso que a arte pode sim expressar a fé. E uma das formas que os artistas encontraram de atrelar a fé com a arte é a partir da escultura. A grosso modo, quando a gente analisa escultura, a gente entende que é a arte de transformar a matéria bruta, seja pedra, metal ou madeira, em formas espaciais, dando um significado. Mas precisamos pensar no ato de tomar um material qualquer e dele fazer outro objeto. Veja só, que riquíssimo trabalho do escultor. Ele pega um material, uma madeira, um metal e transforma ele em outro objeto e dá um significado grandioso, um significado diferente do que tinha antes. Ele pode fazer a figura de uma pessoa, a figura de um pássaro, a figura de um anjo, a figura de um tigre, a figura de um leão, seja qual for, mas deu a esse objeto antigo um novo significado. E da pedra fazer a imagem de um santo e poder consagrar. E essa arte de escultura que pode trabalhar qualquer material, seja dos mais requintados ou aquele que ninguém acha que pode se transformar em arte, como a sucata. E se você olhar nos ambientes à sua volta, no seu bairro, na sua cidade, eu sei que agora estamos impossibilitados de fazer essa vistoria, esse olhar, mas imagine na sua cidade, no seu bairro, quantas esculturas. No centro do Recife mesmo, quando a gente passeia, a gente vê várias esculturas. Escultura dentro de uma fonte, ou várias esculturas dentro de uma igreja. A gente vê estátuas em jardim, santos em igrejas. Podemos também ver imagens dos caboclos nos terreiros, podemos ver também os bonecos nas feiras, a gente vê diferentes estátuas por aí quando a gente vai passeando por nossa cidade, por nosso bairro. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês que não é apenas o Brasil que atrela essa conexão da arte com a escultura e com a fé. Outras nações também, outros lugares, eles apreciam essa conexão entre a escultura e a arte para expressar a fé de um determinado povo, de uma determinada nação. Por exemplo, Buda, a imagem do Buda aí, o budismo eu trouxe também a imagem da deusa Shiva na Índia, trouxe também a imagem de um deus mitológico romano, Poseidon, trouxe também a imagem da estátua da loba Capitolina e trouxe também a imagem do Cristo Redentor. Então essas são algumas imagens só para a gente entender que não é nova essa junção da escultura como forma de expressar a fé. E uma das tendências artísticas que ficou conhecida mundialmente por querer expressar religiosidade católica foi o Barroco. E vocês do nono ano já sabem muito sobre o Barroco, né, minha gente? A gente estudou, é um dos assuntos de História da Arte do oitavo ano, então vocês já sabem de tudo. E caso não saibam, bora revisar.
O estilo barroco desenvolveu-se plenamente no Brasil durante o século XVIII. Os colonizadores portugueses difundiram o barroco ao levar os seus artistas para as novas terras descobertas. Como Salvador foi a primeira capital do Brasil, concentrando-se a riqueza do período do apogeu do açúcar, tornou-se o centro de comércio com a metrópole. Qual era a metrópole? Portugal. E por isso detém um enorme patrimônio artístico desse período e um enorme patrimônio artístico barroco. Como exemplo, eu trouxe aqui a imagem da Igreja de São Francisco em Salvador. É uma igreja construída no estilo barroco, conhecida pelas pessoas de lá e conhecida para os que também gostariam de visitar e já visitaram. Aqui no Recife, isso também aconteceu. Recife foi um importante centro de negócios, propiciando o desenvolvimento tanto da cidade quanto do país. E são dessas épocas as construções barrocas mais significativas e que ainda hoje testemunham o período de riqueza da capital pernambucana. A gente conhece como, por exemplo, a Igreja de São Pedro dos Clérigos. Fica lá no Pátio de São Pedro. Você já deve ter passeado, já deve ter ido fazer uma compra com a sua mãe para poder ir lá no mercado de São José. Essa igreja grandiosíssima é construída no estilo barroco. Eu trouxe aqui uma imagem dela. Muito bonita, né, minha gente? Por sinal. E quais são as características do barroco? O barroco brasileiro claramente está associado à religião católica. Os exageros das curvas, das espirais, nas construções ricas e exuberantes, acentuavam a ideia de poder absoluto da igreja e do Estado que controlavam a produção artística. Nas regiões enriquecidas pelo comércio do açúcar e pela mineração, encontram-se igrejas barrocas com trabalhos em relevos feitos em madeiras e recobertos com fina camada de ouro, ornamentadas com belíssimas talhas, elaboradas esculturas e pinturas no teto que dão a ilusão de profundidade e relevo e movimento. As imagens religiosas são feitas em madeiras e pedra-sabão e argila. Às vezes eram pintadas com uma espécie de tinta à base de óleo ou têmpera. Algumas estátuas tinham um pequeno cofre no corpo que serviam de contrabando de ouro. Por isso que ficou conhecido aquela história de Santos do Paoco, porque esses santos eram chamados de Santo do Paoco. Os artistas desse período eram artífices, artesãos e tinham múltiplas habilidades. Ao mesmo tempo eram arquitetos, escultores, entalhadores, pintores e atuavam em várias partes da construção. E entre os maiores artísticos está o Antônio Francisco Lisboa, o conhecido como Aleijadinho. É um dos grandes artistas do barroco brasileiro. Então, gente, essa é uma das características do barroco que eu gostaria de trazer para acompanhar o assunto do livro, mas eu creio fortemente que vocês já sabem de várias delas, porque estudavam ano passado. E eu trouxe essas aqui porque os meninos novatos, infelizmente, não tiveram as aulas de barroco e gostariam também de saber algumas dessas características, tá bom? Então, a gente também, eu trouxe aqui essas imagens, porque quando a gente entra numa igreja ou numa edificação barroca, em qualquer lugar do Brasil, seja no Recife, ou seja em Salvador, ou seja em outra localidade, é um prazer estético e espiritual enorme, insuperável. Veja só essas imagens. Desde o teto até as decorações, desde as esculturas, é um prazer realmente insuperável. E você não pode perder isso. Aqui no Recife, como eu já falei, eu dei um exemplo de uma igreja barroca, mas são várias igrejas nesse estilo barroco, são reconhecidíssimas. Então, você também, quando tudo voltar ao normal, né, você também pode ir lá, chamar a sua família para conhecer, chamar seus amigos, chamar a sua família para conhecer, ou até a gente futuramente pode marcar uma atividade, uma aula em campo, não é? Então vamos ver, vamos deixar tudo isso passar, se Deus assim permitir, para que as nossas aulas possam voltar às aulas presenciais. A aula de hoje era só isso.
Até a próxima aula. Eu vou passar as atividades do livro para que vocês façam, esperando fortemente que elas sejam feitas para vocês acompanhar esses assuntos na mesma dinâmica que eu. E é isso, gente. Abraços, fiquem em casa, vai ficar tudo bem e se cuidem, cuidem dos seus familiares também. E eu estou com muita saudade de cada um de vocês, tá bom? E eu espero que vocês estejam com saudade de mim. Tchau!